Bom, pessoal, vamos agora para o nosso quarto estudo de caso, né? E nesse estudo de caso, muitos alunos me perguntam durante o curso, e alguns perguntaram aqui para as aulas online, né, sobre o estudo de caso de um posto de gasolina. Muitos pegam SPDA de posto de gasolina, SPDA de, de prédios, né, residenciais. A gente já falou um pouquinho lá atrás sobre a questão do prédio, como é que tem que ser feita essa potencialização, verificar todas as os captores naturais. E agora a gente vai falar um pouquinho dos postos de gasolinas, que também pode ser falado das centrais de GLP, né? Central onde tem ali o armazenamento de gases, de inflamáveis, tudo isso a norma lá abrange, né? Nós temos aqui uma planta baixa de um posto, né? Nós temos aqui a cobertura, essa parte aqui fica embaixo da cobertura, as ilhas de combustível, né, do posto, perfeito, e aqui os tanques, tá bom? E bem aqui nós temos a parte administrativa, onde fica, geralmente fica os escritórios, fica ali aquela loja de conveniência, e aqui os estacionamentos dos carros. Então, uma planta baixa padrão para um posto de gasolina. O que realmente gera a grande dificuldade na cabeça dos profissionais ali que estão iniciando com relação a laudos e instalação e manutenção de SPDA? Primeiramente, análise de risco. Para fazer uma análise de risco de um posto de gasolina, a gente tem que sempre colocar risco de incêndio, risco de explosão. Por quê? Qualquer fagulha pode gerar uma explosão aqui em cima. E o raio, dependendo de onde ele cair, ele vai gerar uma fagulha, né? Vai gerar ali um início, não é uma fagulha em si. Essa fagulha pode entrar em contato com o gás da gasolina, principalmente, e esse gás entrar em combustão e também atingir até os tanques de armazenamento, e aí a explosão é muito maior. Então, qual é a primeira visão? Primeiro a gente tem que ir lá na norma, né? Eu abri a norma aqui. A norma ela tem um item, pessoal, anotem, ó, o D551, que trata somente de postos de abastecimento de combustível. É a parte 3 da norma, tá? Na página 44. Então, da 44 em diante, ele vai trabalhar somente essa parte de combustível. E o que ele fala é o seguinte: nós temos aqui ele falando, ó, nos postos de abastecimento para carros, trens, navios, aviões, tudo que tem um posto de combustível, com áreas de risco definidas como Zona 2 e Zona 22, os tubos de metal devem ser ligados à terra de acordo com a seção 5, ou seja, devem ser equipotencializados à terra, né? Claro que você não vai furar um tubo de metal desse, pelo amor de Deus. Então você vai vir com uma braçadeira metálica e vai prender essa braçadeira de forma que ela fique realmente bem rígida, bem fixada ali no tubo, e a partir dessa braçadeira metálica você vai descer com o cabo e aterrar as tubulações. De preferência que isso seja feito a cada 5 metros ou a cada 4 metros. Dependendo do nível do risco que ocorre ali durante uma explosão, eu faço a cada 2 metros. Tá? Parece ser exagero, não, mas em segurança, principalmente com relação a explosões, exagero nunca é demais, tá bom? Continuando aqui, o que a norma nos fala? Ela continua aqui, perdão. Ela fala o seguinte, ó: as linhas de encaminhamento de tubulações devem ser conectadas a estruturas de aço e trilhos, onde existir, tá? E se necessário, isolar a interligação com centelhadores certificados para a utilização da zona de risco. Beleza. Considerar as correntes elétricas nos trilhos, correntes parasitas, fusíveis. Então, o sistema de proteção catódica. Então, tudo isso deve ser analisado, principalmente com tubulações que estão enterradas. E o que ele fala aqui que é muito importante e que vai sanar quase que 90% das dúvidas, né, dos alunos: proteger o volume ao redor da tubulação dos respiros dos tanques de combustível gerado pelos gases potencialmente inflamáveis. Este local deve ficar dentro do volume de proteção de um SPDA isolado, ou seja, aquele SPDA que não está na estrutura, é uma SPDA isolado. E aonde que ele pede esse tipo de proteção? Em tanques de combustível, tá bom, pessoal? Então, bora continuar aqui, depois a gente vai só analisar de acordo com o que a gente leu. Outra coisa que ele fala aqui, a relação em tanques de armazenamento. Nós temos aqui, ó, certos tipos de estruturas utilizados para armazenamento de líquidos que podem produzir vapor inflamável. Então, olha só, novamente ele cita a questão do vapor. Isso nos diz que o vapor, né, vou colocar até aqui, ó, SPDA isolado,
Isso nos diz que o vapor, que é o grande problema, então já entra na questão de armazenamento de GLP, também nós temos que trabalhar da seguinte forma. E o que ele diz aqui, ó? Dentro de recipientes metálicos contínuos com espessuras de parede superior a 5 milímetros de aço e 7 milímetros de alumínio, sem espaços que permitam centelhamento, ou seja, eles têm que estar dentro de um vaso de pressão que tenha essa espessura e que também não tenha nenhuma risco de centelhamento, né, de fagulha para centelhamento, de entrada desse centelhamento ao gás. Olha só, analogamente, tanques em contato direto com solo e linhas de caminhamento de tubulação não necessitam de subsistema de captação. Então, olha só, tanques em contato direto com solo e linhas de encaminhamento que não necessitam de instalação no subsistema de captação. Ou seja, pessoal, se o tanque já está no solo, se é um tanque enterrado, nós não vamos nos preocupar com a questão da captação, né, de fazer a proteção dele. Por quê? Porque ele já está em contato com o solo, então ali já vai dissipar essa corrente. Por mais que venha uma corrente residual, um surgimento de uma corrente por diferença de potencial, essa corrente vai se dissipar na estrutura, né, na superfície desse tanque e não vai gerar nenhum risco de centelhamento. O grande problema para o posto de gasolina é justamente o risco de centelhamento, que neste caso não vai surgir. O que ele fala mais aqui? Componentes elétricos e de instrumentação utilizados dentro desses equipamentos devem ser certificados para esse tipo de aplicação. Ou seja, se nós tivermos muitos equipamentos de medição, sensores, esses sensores eles têm que estar certificados para que no momento de um surto eles não entrem em combustão e não gerem fagulhas que podem ser o início de uma explosão. Beleza? O que mais ele fala? Tanques ou containers individuais metálicos devem ser interligados ao eletrodo de aterramento, ou seja, devem ser aterrados. E dependendo das dimensões, diâmetro e comprimento, ou seja, se for um tanque ou um container individual, tá? De até 20 metros de comprimento, nós vamos ter que colocar 2 interligações no mínimo, né? Dois pontos de aterramento ali nele. Ah, mas esse meu container, ele não é fixo, ele é móvel, ele sai do local em diferentes fica 5 dias ali, depois ele vai embora. Ah, mas durante 5 dias, pessoal, mesmo ele sendo móvel, ele tem que já tem que ter uma espera de aterramento em portos que trabalham com containers, né? Eles já têm muita preocupação com relação a isso, principalmente quando os containers estão carregados com materiais sensíveis a esses surtos e descargas. Então tem que ser feita uma proteção ali contra a descarga naquele equipamento, nesse container. E tem que ser feito o aterramento. Então já existe um aterramento pronto em que você pluga ali no container, né, com aquela garra, parecida com a chupeta de carro, né, grosseiramente falando, e você pluga ali no container e pluga no ponto de espera do aterramento. Você está aterrado. Vai tirar o container, desplugue e segue a vida. E nós temos aqui, para casos superiores a 20 metros, containers ou estruturas ou tanques superiores a 20 metros, tem que ter 2 interligações, né, no mínimo, mais uma interligação adicional para cada 10 metros de perímetro. Então, este caso é mais difícil de ocorrer, mas mesmo assim a gente já tem aqui as definições. Tá? Então, é só, para pátios, para tanques agrupados em pátios, por exemplo, refinarias, pátios de armazenamento, o aterramento de cada tanque em um ponto é suficiente. Ou seja, se você tem uma refinaria que tem vários tanques de armazenagem, tanto de gás quanto de líquido inflamável, você tem que ter um aterramento para ele, tá bom? Independente da maior dimensão horizontal. Quando dispostos em pátios, os tanques devem estar interconectados. Ou seja, se eu tiver vários tanques, eu tenho que equipotencializar esses tanques e cada um deve ter o seu eletrodo de aterramento. Então lá vai uma dica para um laudo, tá bom? O laudo tem que apresentar tudo isso daí. Outra coisa, no caso de tanques com teto flutuante, o teto flutuante deve ser interligado à carcaça do tanque de forma eficaz, né? O que seria esse teto flutuante? É um teto que, de acordo com a quantidade de
de substância dentro do tanque, ele vai aumentando ou diminuindo o teto, tá bom? Então nós vamos ter que equipotencializar. E olha, quando a escada móvel instalada condutores de equipotência flexíveis de 35 milímetros. Então nas escadas onde tem aí esses elementos, nas escadas marinheiros, tem que ser sempre equipotencializado. Ele vai falar aqui sobre equipotencialização de vários tanques, né? Várias outras coisas que o ideal é que você vá lá realmente e leia isso com cuidado, perfeito? Então a gente já tem aí, já sanou um pouquinho dessas dúvidas. Voltando aqui para nossa realidade, que é esse posto. Então bora lá. Bora imaginar aqui, pessoal, nós temos o tanque. Então primeiro passo é avaliar, fazer o gerenciamento de risco dessa área, né? Avaliar o risco aqui dentro e o risco aqui nos tanques, e também verificar essa parte administrativa, tá bom? O que eu olho sempre? Primeiramente, essa cobertura. Se essa cobertura ela precisa ter um subsistema de captação, tá bom? Onde vão estar aqui os frentistas, as ilhas, tudo isso aqui deve ter um subsistema de captação. E esse subsistema de captação tem que ter um aterramento próprio, tá bom? E essa tubulação que vai, né, até os tanques para alimentar essas ilhas, elas também têm que estar aterradas. E aí a gente vai avaliar a questão desses tanques. Nós temos dois casos, pessoal, dois casos específicos para avaliar. Aqui, né, a primeira análise é feita em cima. Deixa eu colocar aqui posto. Nós temos aqui, ó, o que eu estou falando? Ó? Por exemplo, essa parte superior, ela tem que estar aterrada, ela tem que ter aqui, na verdade, um subsistema de captação aqui em cima, tá, pessoal? Opa, perdão, fiz besteira aqui. Deixa eu tentar dar um zoom aqui. Então, bora lá. Essa parte superior do posto, ela tem que ter um subsistema de aterramento que vai descer aqui nessa coluna, tá? Nós temos uma coluna aqui e essa coluna, ela vai ir aqui e fazer o aterramento aqui embaixo. Então, isso aqui tem que estar dentro, né? Tem que ser de acordo com o gerenciamento de risco proposto para essa zona aqui. Perfeito. E depois a gente vai avaliar a questão dos tanques. Nós temos dois tipos de tanques. Nós temos os tanques que são os tanques que estão submersos, tá? Submersos não, perdão, soterrados, né? Enterrados aqui. Esses tanques que estão enterrados, eles vão simplesmente se enquadrar lá na norma, no que a gente marcou aqui, ó. Eles não vão precisar de um subsistema de captação, né? Porque ele já está aterrado, já está dentro da terra. Então aqui a gente não precisa ter tanto cuidado, somente em casos que tenha aqui o suspiro, e esse suspiro ele tem que estar dentro de uma zona de proteção, porque nesse suspiro pode estar saindo aí um gás, um vapor, e esse vapor ele pode vir a entrar em combustão se em contato com a fagulha. Então, neste caso, não se preocupa tanto, porque ele já está na terra, ele já está aterrado, o risco de incêndio aqui é muito menor. Agora, existe o outro caso. Nós temos, por exemplo, esse caso aqui. Deixa eu dar o zoom aqui. Nós temos o caso desse tipo de armazenagem, né? É difícil eu enxergar, mas existe. Por exemplo, nesse tipo de armazenagem, aqui ele está desprotegido, esses tanques. Nós não temos nenhum SPDA isolado, e aqui na norma ela exige, né? Nós temos que colocar aqui, ó, aqui em cima, lá que eu grifei, ó. Este local deve estar dentro do volume de proteção de SPDA isolado. Então, aqui neste caso, nós não temos um SPDA isolado, e o suspiro, né, que está aqui, ele está aqui sem proteção. Então, no momento que cair uma descarga nesse tanque, a própria descarga, pessoal, não vai explodir o tanque. O que vai explodir é o quê? É o centelhamento, é a faísca que vai surgir em contato com esse gás. E esse gás vai entrar em combustão, e aí sim nós vamos ter uma reação em cadeia de explosão. Então, aqui deveria assim ter como? Como que eu faria aqui neste caso? Deixa eu tentar aqui fazer algumas coisas aqui, pessoal, rapidinho. Bora imaginar
que isso aqui seja o nosso tanque. O que, que eu faria aqui? Simplesmente eu colocaria aqui, pessoal, tá vendo? Eu colocaria aqui postes aqui entre eles, ó, né, para proteger. E aqui os captores, tá bom? Captores. Isso aqui, claro, aterrado. Nós teríamos um aterramento aqui, tá bom? Então, um aterramento aqui e aqui aterrado. E daqui para cá, eu ainda passaria o cabo aqui, ó. Um cabo suspenso entre eles. Ia ficar feio, não sei o que. Mas eu estou garantido que essa região, que é a região mais perigosa, né, uma região mais sensível, esteja dentro da zona de proteção. Subiria com um mastro aqui de 4 metros, um poste, né, aquele pórtico de metal, e também passaria um cabo de 35 milímetros aqui entre eles. E aí sim eu teria um SPDA isolado e que ia abranger essas regiões. É dessa forma que a gente faz a proteção desse sistema. Se não tiver isso, já coloca no teu laudo, já coloca no teu, na tua avaliação que deve ser feito. E se não for, se for realmente armazenagem externa, nós temos que fazer isso aqui, já tem que colocar no projeto tantos os detalhes e as especificações desses pórticos, tá bom? Porque dessa forma tu garante que esse item da norma, né, o item aqui, deixa eu subir aqui só para verificar o número do item, o item D551 vai estar atendido. Perfeito? Então, basicamente, sobre posto de combustível, a gente tem que avaliar essas duas coisas, né? Avaliar a questão realmente aqui do posto, né? De onde vão estar as ilhas aqui de combustível, as bombas, e avaliar se é uma armazenagem externa do tanque ou se é a armazenagem enterrada. Se for enterrada, a gente não se preocupa tanto, somente com o suspiro que tem que estar dentro de uma zona de proteção. Mas se for externa, tem que ter o SPDA isolado, como a norma pede.